Existem momentos em que o maior peso não é a luta, é a dúvida. Porque quando sabemos o que fazer, mesmo que seja difícil, conseguimos caminhar. Mas quando não sabemos qual direção tomar, o coração fica inquieto. A mente tenta prever cenários. As preocupações aumentam. As perguntas se multiplicam. Será que estou tomando a decisão certa? Será que devo continuar? Será que devo esperar? Será que estou ouvindo a voz de Deus ou apenas meus próprios pensamentos? Talvez você tenha chegado a esta manhã carregando exatamente esse tipo de questionamento. Existe uma decisão diante de você. Existe um caminho que precisa ser escolhido. Existe uma situação que exige sabedoria. E quanto mais você tenta encontrar respostas sozinho, mais confuso parece ficar. Mas hoje, neste quarto dia da jornada espiritual, Deus está cuidando de você. O Senhor quer lembrar algo importante. Você não precisa caminhar sozinho. O Deus que conhece o fim desde o começo, também conhece o próximo passo que você precisa dar. Ele vê aquilo que você não vê. Ele conhece aquilo que você ainda não sabe. Ele já está à frente da estrada que você está tentando enxergar. Por isso, antes de pedir respostas, peça direção. Antes de exigir explicações, busque a presença de Deus. Porque muitas vezes Deus não mostra toda a estrada. Ele apenas ilumina o próximo passo. E isso é suficiente. Se esta oração já começou a falar ao seu coração, deixe o seu like para que esta mensagem alcance mais vidas. E se deseja continuar conosco até o final desta jornada espiritual, inscreva-se no canal. E declare nos comentários: minha fé continua firme. Davi escreveu o Salmo 25 em um período de dependência profunda de Deus. Ele não pediu riqueza. Não pediu poder. Não pediu facilidade. Ele pediu direção. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Que oração poderosa! Porque muitas vezes queremos que Deus confirme os nossos planos. Mas a verdadeira sabedoria é pedir que Ele revele os planos dele. Deus nunca prometeu mostrar todo o futuro, mas prometeu conduzir aqueles que confiam nele. Talvez você esteja procurando respostas para algo específico. Uma decisão profissional, uma situação familiar, uma porta que surgiu, uma mudança que parece necessária. Mas antes de qualquer resposta, existe uma verdade importante. A direção de Deus quase sempre começa pela paz de Deus. Quando tentamos correr na frente do Senhor, a ansiedade cresce. Quando caminhamos com Ele, a confiança cresce. Deus não guia seus filhos através do medo. Ele guia através da sua presença. Por isso, nesta manhã, não se preocupe em enxergar tudo. Preocupe-se em permanecer perto daquele que vê tudo. Compartilhe esta oração com alguém que está precisando de direção e sabedoria neste momento. Uma das maiores dificuldades da vida não é enfrentar um problema. É não saber qual caminho seguir. Porque quando a direção está clara, mesmo que existam desafios, conseguimos avançar. Mas quando existem dúvidas, tudo parece mais pesado. Você pensa, revisa, analisa, ora, tenta encontrar respostas. E mesmo assim continua sem saber exatamente o que fazer. Talvez você esteja vivendo isso agora. Existe uma decisão diante de você. Uma porta. Uma mudança. Um relacionamento. Uma oportunidade. Uma escolha que pode impactar os próximos meses ou até os próximos anos da sua vida. E quanto mais você pensa, mais cresce uma preocupação dentro do coração. E se eu errar? E se eu fizer a escolha errada? E se eu estiver confundindo minha vontade com a vontade de Deus? O problema é que, muitas vezes, o medo de errar se torna tão grande que começamos a ficar paralisados. Deixamos de avançar. Deixamos de confiar. Deixamos de descansar. Passamos a acreditar que tudo depende exclusivamente da nossa capacidade de acertar.
Mas existe algo libertador que Deus quer lembrar ao seu coração nesta manhã. Você não está caminhando sozinho. O peso de conduzir sua vida não está apenas sobre seus ombros. O Deus que começou a conduzir sua história não abandonou essa responsabilidade. Ele continua guiando, continua protegendo, continua corrigindo rotas, continua abrindo e fechando portas, continua trabalhando mesmo quando você não consegue perceber. Talvez a direção que você procura não venha através de uma resposta imediata. Talvez venha através de uma paz crescente. Talvez venha através de uma convicção tranquila. Talvez venha através de circunstâncias que Deus está alinhando silenciosamente. Porque Deus não é Deus apenas dos grandes sinais. Ele também é Deus dos pequenos direcionamentos diários. Dos detalhes. Dos encontros. Das confirmações discretas. Dos passos simples de obediência. E quanto mais você permanece perto dele, mais fácil se torna reconhecer sua voz. Não deixe que o medo de errar seja maior do que sua confiança em Deus. Seu Pai Celestial é maior do que qualquer decisão que hoje parece assustadora. E se você está entregando seus caminhos ao Senhor, Ele é poderoso para conduzir seus passos. Por isso declare com fé: Deus vai guiar meus passos. Mesmo que eu ainda não veja toda a estrada. Mesmo que eu ainda não tenha todas as respostas. Mesmo que eu ainda não compreenda tudo. Eu confiarei no Senhor. Pai amado, nesta manhã, nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo algo que muitas vezes tentamos esconder. Nós precisamos da Tua direção. Precisamos da Tua sabedoria. Precisamos da Tua luz. Porque existem momentos em que não sabemos qual caminho seguir. Existem decisões que parecem maiores do que nossa capacidade. Existem escolhas que carregam consequências importantes. E às vezes, Senhor, o medo de errar se torna um peso dentro da alma. Por isso hoje nós nos aproximamos de Ti. Não para confiar na nossa inteligência. Não para confiar na nossa experiência. Mas para confiar no Deus que conhece o fim desde o começo. Pai, olha para cada pessoa que participa desta oração. Tu conheces as dúvidas que ela carrega. Tu conheces as decisões que ela precisa tomar. Tu conheces as perguntas que ainda não foram respondidas. Tu conheces as noites em que ela ficou acordada tentando encontrar soluções. Tu conheces a ansiedade causada pela incerteza. E nesta manhã, nós entregamos tudo isso diante de Ti. Senhor, acalma os corações inquietos. Acalma as mentes aceleradas. Acalma aqueles que estão tentando controlar aquilo que pertence apenas ao Senhor. Que a Tua paz comece a ocupar agora cada espaço dominado pela preocupação. Que a Tua presença silencie o medo. Que a Tua presença silencie a confusão. Que a Tua presença silencie a insegurança. Pai, concede discernimento aos Teus filhos. Mostra aquilo que deve ser evitado. Mostra aquilo que deve ser abraçado. Fecha as portas que não vêm de Ti. Afasta os caminhos que podem gerar sofrimento. Protege-nos das decisões precipitadas. Protege-nos dos atalhos perigosos. Protege-nos da pressa que tenta nos afastar da Tua vontade. Senhor, ensina-nos a esperar quando for necessário esperar. Ensina-nos a avançar quando for necessário avançar. Ensina-nos a confiar quando ainda não houver respostas. Que o Teu Espírito Santo ilumine os próximos passos. Não necessariamente todo o caminho, mas o próximo passo, porque é assim que muitas vezes o Senhor conduz os Teus filhos. Um passo de cada vez. Uma direção de cada vez. Uma confirmação de cada vez. Pai, nós entregamos nossos planos. Entregamos nossos sonhos. Entregamos nossos projetos. Entregamos nossos medos. Entregamos nossas expectativas. E declaramos que queremos seguir os Teus caminhos acima dos nossos. Porque os Teus caminhos são mais altos. Os Teus pensamentos são maiores. E a Tua vontade é perfeita. Ao terminar esta oração,
Que cada pessoa receba algo precioso. Não apenas respostas, mas paz. A paz de quem sabe que Deus continua cuidando de tudo. A paz de quem sabe que Deus continua guiando seus passos. A paz de quem sabe que não precisa carregar sozinho o peso do futuro. E que possamos seguir este dia confiando que o Senhor irá diante de nós. Em nome de Jesus. Amém. Que durante este dia você se lembre de uma verdade simples. Você não precisa enxergar toda a estrada para confiar no Deus que está conduzindo seus passos. Hoje chegamos ao 4º dia da nossa jornada espiritual. E talvez você ainda não tenha todas as respostas. Mas pode sair desta oração com algo igualmente valioso. A certeza de que Deus continua guiando você. Permaneça firme. Permaneça buscando a presença do Senhor. Permaneça confiando. Se esta oração edificou sua vida, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar conosco no último dia desta jornada espiritual. E declare nos comentários: minha fé continua firme. Amanhã viveremos o 5º e último dia desta jornada, selando diante de Deus tudo aquilo que colocamos em suas mãos durante esta semana. Antes de tomar qualquer decisão importante, continue buscando o Senhor. Clique no vídeo que está aparecendo agora e ore comigo por direção.